Olá, pessoal! Hoje nós vamos resolver a questão número 177 do Caderno Amarelo do Enem Digital do ano de 2020. A figura ilustra a vista superior de um brinquedo gira-gira em um parque de diversões, no qual a linha contínua, em formato circular tendo O como seu centro, indica o assento onde as crianças se posicionam no brinquedo. O ponto P indica a posição ocupada por uma criança em um instante de tempo t grande, quando o brinquedo está girando continuamente no sentido anti-horário, com um O fixo e velocidade constante por várias voltas. O brinquedo está situado nas proximidades de duas paredes verticais e perpendiculares entre si. Seja D a distância de P até a parede 1. O gráfico que melhor representa, em função do tempo t pequeno, a partir do instante t grande, a distância d é... Bom, então o que está acontecendo aqui? É uma questão, né, que traz para a gente aqui, na verdade, o tema de função, tá? Então, para eu, na verdade, resolver aqui essa questão, eu tenho aqui que ter o conhecimento aí do estudo de função, tá? Um assunto aí muito importante aí em concurso de forma geral. Bom, nós vamos aqui falar aqui um pouquinho de função e vamos aí resolver essa questão aqui para te ajudar. Eu espero aí que você acompanhe aqui o nosso raciocínio. Então vamos lá. Aqui nós temos um brinquedo, né? Eu estou vendo ele aqui de uma vista superior. Essa linha aqui, circular, ou seja, essa circunferência, esse círculo, ele representa, na verdade, o meu brinquedo gira-gira. E esse ponto P, tá, ele representa para mim aqui que existe uma criança que está sentada exatamente aqui nesse ponto P, tá? E aí ele fala para a gente aqui, que existe uma distância D, que nada mais é do que a distância desse ponto P até essa parede 1, tá? E aí ele quer saber o seguinte: quando esse brinquedo aqui começar a girar, tal, ele quer saber qual é o gráfico que representa a distância da criança P até a parede 1, tá? E aí é lógico, quando esse brinquedo começa a girar, ou seja, com o passar do tempo, essa criança aqui, que nesse momento está a uma certa distância da parede 1, com o passar do tempo, essa criança ela começa a distanciar da parede 1, tá? Vai chegar um determinado momento que essa criança vai estar a uma distância maior, e aí depois ela começa a aproximar novamente aqui da parede 1, tá? Então o que está acontecendo aqui é o seguinte, eu tenho aqui um círculo, eu sei que uma volta completa é 360 graus, eu vou começar a analisar aqui esse ponto P aqui, ele está valendo aqui, na verdade, então, inicial, o tempo aqui, é igual a 0, por exemplo, tá? Onde eu vou começar a marcar o tempo, e também vou associar esse ponto aqui a 0 graus. Então, meia volta será 180 graus, com mais 180 graus, 360, que é uma volta completa, tá? Então, a cada 360 graus, eu vou voltar à minha posição inicial, que é a posição que a criança aqui está sentada, tá? Então, perceba aqui o seguinte, que no início, 0 graus, ela vai estar aqui a uma distância D da parede, e quando chegar aqui em 180 graus, ela vai estar aqui a uma distância maior, tá? Então, antes aqui de resolver aqui o nosso exercício, nós vamos falar então agora aqui um pouquinho de função, tá? Bom, definição de função. Dados dois conjuntos não vazios A e B, uma relação ou correspondência que associa cada elemento X pertencente a A, um único elemento Y pertencente a B, recebe o nome de função de A em B, tá? Então, o que uma função, na verdade, faz? Ela vai pegar aqui os elementos, né, o elemento x do conjunto A e vai associar a um único elemento y do conjunto B. Então, para ser função,
Cada elemento de A tem que estar associado a um único elemento Y em B, tá? Uma outra maneira também aqui de você reconhecer uma função, né? Desculpa, se você reconhecer que um gráfico é função, é você utilizar aqui, na verdade, o teste das retas paralelas, tá? Então, aqui eu tenho aqui duas situações. Vou chamar essa aqui de situação 1 e essa aqui de situação 2. Perceba que na situação 1, eu tenho aqui um gráfico, tá? Um gráfico conhecido, isso aqui é uma parábola. E aí, quando eu começo a traçar aqui, retas paralelas ao eixo Y, você vai perceber que cada uma dessas retas que eu tracei aqui, ela vai cortar o meu gráfico em apenas um único ponto. Agora, o que quer dizer isso aqui, cortar o meu gráfico apenas num único ponto? Significa o seguinte, eu acabei de falar para você que para ser função, todo x tem que estar associado a um único y. Então perceba aqui, que nesse pontinho que eu estou destacando para você aqui, esse ponto, ele na verdade que está cortando o meu gráfico aqui no único ponto, aqui, ele vai ter na verdade aqui a seguinte informação, existe um x1 que vai estar associado, por exemplo, aqui, a um y1. Esse outro ponto aqui, existe na verdade um x2 que vai estar associado, por exemplo, aqui a um y2. Esse ponto aqui, existe um x3 que vai estar associado, por exemplo, aqui a um y3, tá? Aqui, existe um x4 que vai estar associado, por exemplo, aqui a um y4. Em outras palavras, todo x está associado a um único y. Então, essa situação aqui, para mim, representa uma função. Então, eu posso escrever que isso aqui é função, tá? Quando eu vou para a segunda situação, eu também aqui tenho um gráfico. Mas perceba que quando eu traço aqui, uma reta paralela ao eixo Y, está acontecendo agora aqui uma situação agora aqui diferente, Eu tenho aqui, um determinado x, que eu vou chamar de x1, que ele está sendo associado, na verdade, tanto a y1, quanto, na verdade, a y2. Então, essa situação aqui, ela não atende à questão de ser função. Por quê? O meu x tem que ser associado a um único elemento y em B. E nesse caso aqui, o meu x está sendo associado a dois y, tá? Então, muito cuidado aqui, Sempre que você tiver um gráfico que você quer verificar se ele é função ou não, você vai usar, então, o teste das retas paralelas. Você vai traçar a reta paralela ao eixo Y. Se essa reta cortar o seu gráfico em mais de um ponto, esse gráfico seu não representa uma função. Então, esse caso aqui não é função, tá? Então, fique bem claro isso aqui. Nós vamos utilizar, na verdade, aqui, então, esse conteúdo aqui que nós acabamos de ver aqui para resolver aqui essa questão, tá? Então, agora vem comigo aqui, A primeira análise aqui que eu vou fazer, é a seguinte análise, Vou pegar, então, agora comigo aqui, Eu quero descobrir qual gráfico desses aqui que representa a função. Qual função? Com o passar do tempo, quando isso aqui começar a girar, essa distância que você está vendo aqui, D, ela vai ter que descrever para mim o gráfico. Então, quero achar aqui uma função. Então, a análise que eu vou fazer aqui é a seguinte, Quando eu pego aqui a minha letra A, quando eu uso aqui, o teste da minha reta paralela, você vai perceber aqui, que eu estou tendo, na verdade, aqui, essa retinha de azul, ela está cortando o meu gráfico aqui em dois pontos. Então, uma vez que ela corta o meu gráfico aqui em dois pontos, esse gráfico aqui não representa uma função. Tá? Então, isso aqui não é função. Quando eu pulo agora aqui para a letra B, eu vou traçar também aqui uma reta paralela ao eixo Y. E aí você vai perceber agora que essa reta aqui, ela coincidiu com a reta que eu tinha aqui. Então, na verdade,
elas vão ter infinitos pontos em comum. Então, esse gráfico aqui também da letra B, ele não vai representar para mim também uma função, tá? Ó. E aí agora, eu vou lá na minha letra E. Quando eu traço aqui também aqui, ó, uma reta paralela ao eixo Y, você vai ver que essa reta agora aqui, ó, ela está cortando também aqui o meu eixo, o meu gráfico em 2 pontos. Então, na verdade, essa situação aqui também não representa uma função, tá? Então, das 5 opções aqui que eu tinha que analisar, eu já descartei aqui 3 possibilidades. Restaram para mim aqui 2 possibilidades, que é a letra C e a letra D, tá? Então, vamos analisar o seguinte agora aqui, então, ó. Quando eu tenho aqui, ó, um determinado tempo, tá? Quando eu tenho aqui, ó, um determinado tempo, tá? Esse ponto P meu, que é uma criança, ele está aqui a uma distância D. Quando esse tempo aqui, ó, começar a andar, esse ponto P, ele vai começar a deslocar aqui, ó. E aí você vai ver, ó, que essa distância, ela vai começar a aumentar, de modo que ela vai ser máxima uma certa hora. E aí depois ela vai começar o que aqui, ó? A diminuir. Então, o que quer dizer isso aqui, ó? Eu estou trabalhando, meus amados, com uma função periódica. Por que eu sei que essa função minha aqui é periódica, tá? Porque, ó, quando ela completar aqui, ó, exatamente uma volta completa e voltar aqui no P, tá? Essa distância minha aqui do ponto P à parede 1, ela volta a ser mínima. Então, vamos lá aqui, ó, 0 graus. Quando dá 180 graus, a distância é máxima. Quando anda mais 180 graus, ou seja, 360, a distância volta a ser mínima. Então vamos lá. De 300 e 360, a distância volta a ser mínima. E aí de 180 em 180, ela começa a variar de mínima para máxima, para mínima, para máxima, para mínima. Tá? Então estou procurando aqui, na verdade, uma função periódica. E você vai ver que esses 2 casos aqui, ó, eles atendem uma função periódica, tá? Então agora eu vou descobrir aqui qual desses 2 aqui que é a minha opção que eu quero descobrir. Então, na verdade, ó, eu vou te apresentar agora aqui uma animação que eu fiz no GeoGebra, que vai aí nos ajudar a analisar, na verdade, aqui essa questão. Bom, então nós estamos aqui com o nosso GeoGebra aberto, tá? Do lado esquerdo aqui da minha tela, ó, eu tenho a situação do brinquedo, tá? Do gira-gira. E aqui do meu lado direito aqui vai ser quando for descrever aqui o meu gráfico, tá? Então vamos lá então aqui, ó. Tenho aqui esse T aqui, ó, que simboliza o tempo, tá? Então, na verdade, aqui, ó, o brinquedo está parado, esse tempo meu aqui está parado. Então, quando o brinquedo aqui começar a girar, esse tempo meu aqui vai começar a andar aqui no eixo X, tá? Que na verdade representa o tempo, tá? E esse pontinho aqui, ó, ele vai, na verdade, descrever para mim qual que é a distância que essa criança P vai se encontrar aqui da parede, tá? 1. E aí você vai ver que essa distância aqui, ó, que é essa linha pontilhada aqui, ó, de vermelho, é essa mesma distância aqui pontilhada aqui na linha de vermelho, tá? Então você tem que comparar essa linha de vermelho aqui com essa linha de vermelho aqui que você está vendo agora. Então vou dar aqui o play aqui, ó. E aí você vai ver, na verdade, que à medida lá que o meu brinquedo começa a girar, ele começa, na verdade, aqui a descrever o gráfico aqui de uma função, tá? Com o passar do tempo, o brinquedo está girando, eu tenho, na verdade, aqui o meu gráfico, que é a distância da criança à parede 1. Eu vou dar, na verdade, o pause aqui agora e vou comentar com você aqui o seguinte. Esse primeiro pontinho que você está vendo aqui, ó, é quando o brinquedo começou a girar, tá? Eu assumi aqui que era 0 graus. Quando ele dá uma volta completa, 360 graus, ele chega novamente aqui, ó, tá? Mais 360 graus, ele chega aqui. Então, em outras palavras, de 360 graus em 360 graus, é quando a criança, na verdade, está mais próxima da parede 1, tá? A distância mínima. Agora vamos lá aqui, ó. 0 graus.
Quando percorre 180 graus, é quando a criança está mais longe da parede 1. Mais 180 graus, ela está mais perto. Mais 180 graus, ela está mais longe. Mais 180 graus mais perto, mais 180 graus mais longe. E assim por diante. Tá? Então, na verdade, esse gráfico aqui representa para mim, na verdade, a distância que a criança que está localizada no ponto P está aí a uma distância D da parede 1. Espero que isso aqui tenha, na verdade, contribuído aí com o entendimento da questão. Bom, então voltando aqui para a nossa questão, o que eu tenho que analisar agora aqui é o seguinte, qual dessas duas opções aqui que eu vou marcar? Com GeoGebra foi muito fácil, eu já descobri qual que é a opção. Mas sem o GeoGebra, como é que funciona? Vamos analisar agora aqui, Eu pego aqui o ponto meu P e desço nele aqui uma perpendicular de azul. Essa perpendicular de azul aqui, ela vai cortar, na verdade, aqui o eixo X, que na verdade é o tempo, tá? Então, esse pontinho aqui, eu vou chamar ele aqui de T maiúsculo, tá? E aí você tem que lembrar aqui o seguinte, que no plano cartesiano, todo X tem um Y. Só que aqui esse X meu agora aqui, é um T grande, tá? E esse Y agora aqui, nada mais é do que o valor da distância que a criança, na verdade, está da parede 1. Então, olha que bacana aqui, olha. O primeiro ponto meu, o meu ponto T, vou olhar no gráfico agora aqui, na letra C. E na letra D de dado. Esse primeiro meu ponto aqui, T, ele tem que me dar, na verdade, aqui um valor de Y, que na verdade é a distância da criança. Só que esse valor de D aqui, é o valor mínimo. Então, estou procurando aqui por um valor mínimo. E aí você vai comparar agora aqui, tanto na letra C quanto na letra D, qual desses dois valores aqui, na verdade, é menor. Então, quando você analisa agora o gráfico aqui, coloquei aqui uma setinha azul aqui para te ajudar. Qual dessas duas setinhas de azuis aqui é menor? Ou seja, qual o valor de tempo aqui inicial que faz com que o brinquedo esteja mais perto aqui da parede 1? Você vai ver que a nossa opção aqui, a setinha, na verdade, azul aqui é menor na letra C. Espero aí ter contribuído com você na resolução desse exercício. Desejo aí você bons estudos. Fique com Deus. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.